Apresentação: mistura, aplicação e verificação de tintas industriais. A pintura industrial é um processo técnico que exige disciplina, conhecimento e responsabilidade. Cada etapa, da preparação à verificação final, influencia diretamente na durabilidade da proteção anticorrosiva. Este vídeo apresenta os critérios e boas práticas referentes à mistura, homogeneização, diluição e aplicação de tintas industriais, baseados em normas técnicas e procedimentos de campo. Mistura, homogeneização e diluição. Toda tinta deve ser cuidadosamente homogeneizada em seu recipiente original, antes e durante a aplicação. O objetivo é manter o pigmento em suspensão, garantindo uniformidade na cor e na espessura do revestimento. Durante o processo, não se deve retirar tinta do recipiente enquanto houver pigmento sedimentado. Caso a dispersão seja difícil, o produto deve ser rejeitado. A mistura deve ocorrer em local ventilado, livre de chamas e faíscas. Tintas com formação de pele, espessamento ou odor alterado devem ser descartadas. Tintas bicomponentes devem ter seus componentes misturados conforme proporções e métodos recomendados pelo fabricante, assegurando homogeneização total. A mistura deve ser preferencialmente mecânica, admitindo-se manual apenas para pequenas quantidades. Durante a aplicação, a tinta deve ser constantemente agitada para manter o equilíbrio do pigmento. Critérios de aplicação: em tubulações e equipamentos que passarão por soldagem, deve-se deixar uma faixa de 5 cm sem pintura em cada extremidade, para posterior acabamento após os testes e inspeções. Caso haja oxidação ou contaminação entre a limpeza e a primeira demão, deve ser executada nova limpeza. A aplicação não deve ocorrer em dias de chuva, neblina ou quando a umidade relativa do ar ultrapassar 85%, exceto no caso de tintas do tipo wet surface. Nenhuma demão deve ser aplicada sem que a anterior esteja completamente seca. Os intervalos mínimos e máximos entre demãos devem seguir rigorosamente o boletim técnico do fabricante. A secagem forçada é proibida quando houver risco de enrugamento, bolhas ou poros. A temperatura do substrato deve ser, no mínimo, 10 degrees e pelo menos 3 degrees acima do ponto de orvalho. Condições de trabalho e preparo de superfície. Antes de cada aplicação, a superfície deve passar por limpeza com aspirador, escova, vassoura de pelo ou pano limpo e seco. Em regiões soldadas, o tratamento deve ser feito por jateamento ao padrão SA 212 da ISO 8501-1 ou, quando não possível, por limpeza mecânica conforme SSPC SP11. Superfícies usinadas ou que não receberão pintura devem ser protegidas com verniz destacável. Estruturas pintadas devem ser mantidas limpas, afastadas do solo e, quando necessário, retocadas com a mesma tinta para preservar a integridade da película. Métodos de aplicação trincha. Utilizada em regiões soldadas, áreas de difícil acesso, cantos e cavidades. Deve ser feita de fibra natural, limpa e resistente, garantindo película uniforme, sem marcas nem escorrimentos. Rolo. Usado em áreas planas e cilíndricas. Para a epóxi deve-se empregar rolo de pelo curto e resistente a solventes. A primeira demão é aplicada em faixas paralelas e a segunda de forma cruzada. Evite bolhas e impregnação de pelos. Pistola convencional. Indicada para grandes áreas e alta produtividade. O ar comprimido deve estar isento de água e óleo, com separadores de sílica e carvão ativado. A pressão da tinta e do ar deve ser ajustada conforme a viscosidade, evitando névoa excessiva e perdas por pulverização. Durante o uso, mantenha a pistola perpendicular à superfície, com distância constante e movimentos uniformes. Verificação da aplicação. Após a aplicação, o responsável deve inspecionar visualmente cada demão, assegurando que a pintura esteja livre de falhas como escorrimentos, empolamento, enrugamento, descascamento, crateras, porosidade ou pulverização seca. Quando solicitado, devem ser realizados ensaios de aderência, medição de espessura e testes com Holiday Detector, executados por profissional habilitado. Encerramento profissional. A excelência na pintura industrial é resultado da união entre técnica, controle e comprometimento. Seguir o procedimento é mais do que cumprir norma. É preservar vidas, estruturas e reputações. Leonardo Bruno Rodrigues da Silva, encarregado de pintura industrial. Comprometido com qualidade, segurança e desempenho em cada projeto executado.